já há muito tempo. Temos pedido ao Senhor para que o avivamento chegue. Mas o Senhor, Ele não traria o avivamento sem primeiro tratar com os seus filhos, sem primeiro tratar com a sua noiva. E é isso que está acontecendo conosco nesses dias. Nós estamos sendo tratados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele tempo antes da pandemia, ele não vai voltar mais. Se você já entendeu isso, ótimo. Mas se você não entendeu ainda, você precisa se alinhar com o propósito do Senhor para a nação brasileira. Aquele tempo não vai voltar mais. O que eu quero falar nessa noite, o Senhor falou comigo no domingo passado, quando eu cheguei na porta daqui da igreja. O pastor Álvaro ficou dizendo, é o senhor que vai ministrar hoje? Não, hoje eu vim para ser ministrado. Mas se ele insistisse mais um pouquinho, eu viria. Porque o Senhor já tinha falado comigo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Peço aos irmãos aí que me dê uma controladazinha no horário, viu? Porque senão vira uma vigília. Mateus 16, no verso 25, diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Amém? Quando a gente lê isso, a gente precisa se alegrar. Porque nós temos obras para apresentar ao Senhor, de quem renunciou à sua própria vida para viver uma nova vida com Jesus. Quando a gente vê o que diz o verso 25, que quem perder a sua vida por causa do Senhor vai encontrar a verdadeira vida. Isso quer dizer que uma vida sem Jesus, ela não é vida. A gente pode até chamar de vida, mas não é a verdadeira, como diz o texto. E quando a gente vê esse texto aqui, a gente pode lembrar de diversas palavras. Uma delas é renúncia. Eu estava observando aqui crianças dançando, crianças cantando, e eu estava naquele momento lembrando que para que isso acontecesse, alguém precisou renunciar a alguma coisa. Os pais precisaram renunciar uma vida de quem de repente não teria tempo para os seus filhos, porque hoje é o que mais existe no nosso meio. Pessoas que dizem, e eu nunca ouvi tanto quanto nesse tempo, pessoas que dizem assim: eu não tenho tempo. Talvez você que está me ouvindo aqui agora, que está olhando para mim, de repente você até hoje usou esse argumento: eu não tenho tempo. E talvez muita coisa ainda não esteja acontecendo na sua vida, porque justamente você diz que não tem tempo. As pessoas hoje têm tempo para o estudo de uma forma muito dedicada,
para o seu trabalho de uma forma muito dedicada, para uma namorada de uma forma muito dedicada, para um lazer, um hobby. Mas quando a gente diz assim, tempo com Jesus, e tempo com Jesus, eu não quero que você entenda tempo de ir para o culto, porque nesses dias nós temos aprendido do Senhor. Você não tem tempo não? Pois agora você tem. Qual vai ser a sua desculpa? Há muitos que não estão podendo ir para o trabalho. Amanhã, por exemplo, já começa de novo, comércio fechado, muita coisa fechada, e tem gente que vai ficar em casa. Lá em Juazeiro, há muito tempo, as pessoas estão em casa. Mas aí, o que é que a gente vai fazer agora com esse tempo? Vamos renunciar agora o egoísmo, para que a gente possa se dedicar ao Senhor, para que a gente possa se dedicar à nossa família. Há pessoas que cantam canções que revelam na letra uma intimidade muito grande com o Senhor. Muitos de nós fazemos isso, mas no nosso dia a dia Deus sabe que nós estamos distantes, porque a gente diz que não tem tempo. E às vezes o tempo que nós dizemos assim, não, esse tempo agora é separado para o Senhor, é o tempo que eu estou na igreja, o tempo que eu estou no culto, o tempo que eu estou numa célula, num grupo familiar. Até aqui, o tempo acaba sendo roubado, porque de repente alguém chega e diz, eu não posso deixar de olhar a mensagem que chegou no meu zap, eu não posso deixar de atender uma ligação, alguém vai ligar para mim, eu preciso atender essa pessoa, e de repente vai passar 20, 30 minutos na ligação, e depois volta para o culto. Deixa eu te perguntar um negócio, e eu gostaria que você realmente pensasse nisso que eu vou perguntar. Onde é que você estaria se não fosse o Senhor? Se Jesus não tivesse chegado na sua vida, aonde você estaria agora? E quando eu pergunto aonde você estaria, eu não estou perguntando aonde você estaria nesse momento, mas como estaria a sua vida hoje, se Jesus não tivesse chegado? Eu posso dizer para você um negócio, aonde eu estaria? Eu não estaria, porque eu já estaria morto há muito tempo. Com a vida que eu tinha, eu não passaria dos 25 anos. E graças a Deus, no dia 22 de junho, eu completei 50 anos. Mas isso não é mérito meu. Isso não é mérito da minha renúncia, da vida que eu renunciei. Mas é mérito de uma renúncia muito maior, que foi a renúncia de Jesus Cristo. Ele renunciou a sua posição lá no trono, e Ele veio para cá, e Ele viveu como homem, e Ele se entregou numa cruz por mim. Nós precisamos parar de ser egoístas, e nós queremos que a igreja seja do nosso jeito, que a música seja do nosso agrado, que o pastor ministre aquilo que eu gostaria de ouvir, porque existem inúmeras pessoas lá fora agora, e de repente, dessas inúmeras pessoas, os seus familiares estão no meio, pessoas que ainda não conhecem Jesus, e de repente a única pessoa que conhece Jesus, que elas irão conhecer, talvez seja você. Já pensou nisso? Mas se alguma coisa não for renunciada hoje,
talvez amigos nossos, familiares nossos, de repente pessoas que a gente nem conhece, porque a gente não deve pregar apenas para aqueles que a gente conhece, a gente precisa pregar também para pessoas que de repente a gente chegou no ponto de ônibus e encontrou agora, a gente nunca viu, e a gente precisa pregar. Mas às vezes nós não renunciamos àquela preocupação de repente de pagar uma conta. Eu estou aqui angustiado que eu tenho que pagar uma conta agora, eu preciso fazer uma visita, eu preciso ganhar um cliente, eu preciso resolver algo, e eu não tenho tempo agora para pregar, eu não tenho tempo agora para fazer o que Jesus quer que eu faça. E quando nós falamos de renúncia, nós também estamos dizendo para o Senhor: Pai, eu não quero ser nada além do que o Senhor quer que eu seja. Nada. Eu estava lembrando aqui também no início do culto, enquanto os irmãos estavam adorando, que quando eu me converti, eu tocava em banda de rock, eu tinha um cabelo maior do que o do pastor Álvaro, acredite se puder. Tinha, viu? Tem foto. E resultado, a gente passou muito tempo tentando gravar, no tempo era disco, viu, amados? Tem uns irmãos que estão dando risada como se não fosse desse tempo, mas eu sei que são. Era disco. E aí a gente queria gravar um disco, todo mundo que cantava, que tocava, queria gravar um disco, tinha esse sonho. E a gente passou um tempão e nada aconteceu. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando uns 2 meses depois, aí eu recebi uma visita do pessoal da banda na minha casa. Eles disseram: a gente tem uma ótima notícia. 2 gravadoras no Rio de Janeiro se interessaram pelo nosso som, pelo nosso trabalho e tal. E a gente ficou sabendo que você agora é crente. Mas aí a gente estava comentando: mas Adilson não vai dar uma bobeira dessa agora, uma oportunidade dessa, nós vamos ganhar dinheiro, a gente vai viajar. Eu cantava na banda. E na hora, confesso a vocês, na hora que eles falaram comigo, me veio a questão da amizade com eles, me veio aquela ideia: poxa, a gente passou tanto tempo para conseguir, eu me converti agora, e agora é que veio a concretização daquilo que a gente estava buscando. E aí naquele momento eu conversei com uma irmã e contei o que estava acontecendo. Ela disse: olha, eu não vou influenciar você, não vou dizer o que você deve fazer ou não, eu vou dizer o seguinte: pensa na decisão que você tomou, porque para muita gente é apenas chegar e levantar a mão numa igreja. Quem quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão. E aí tem gente que chega, levanta a mão e acha que já está tudo certo e não precisa de fazer mais nada. Mas eu levantei a minha mão, então eu não vou deixar de ir para o céu. Só que não é só levantar a mão. A gente precisa ter consciência. Você tem consciência do porquê você está aqui? Você tem consciência de estar servindo a Jesus? De dizer: não, eu sei o porquê. Ou você apenas vem porque, poxa, o ambiente é tão legal, é tão saudável, eu gosto tanto do ambiente da igreja. E às vezes a gente só pensa na igreja, mas a gente não pensa no noivo, não tem consciência. E aí naquela hora a irmã disse: procura aí na tua consciência a decisão que você tomou. Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: se você realmente está consciente do que você decidiu, você vai saber decidir se vai gravar o disco ou não. Naquela hora eu entendi, eu disse: eu não preciso procurar mais absolutamente nada. E aí quando eu encontrei com o pessoal, eu disse: olha,
eu não vou. Mas por que não vai, tal? Porque aquilo que eu cantava antes não tem absolutamente mais nada a ver com quem eu me tornei hoje. Então eu renuncio tudo isso que tem uma aparência de muito bom. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo ele não se apresenta de chifre de rabo. Ele vem sempre na forma daquilo que vai atrair. Por isso que para muitos é mais difícil renunciar a determinadas coisas. Tem gente que chega e diz, mas é muito difícil deixar isso aqui. Porque atrai. Eu sei que naquele dia, alguns deixaram de falar comigo. Ficaram chateados, disseram que era burrice. E um tempo depois, eu já servindo o Senhor e tal, eu gravei 2 CDs. Depois pergunta lá para o pastor Álvaro se o CD é bom, se não é. Não balance a cabeça na minha frente não, que aí eu não vou acreditar. Você fala para os irmãos depois, se é bom. E resultado, o pessoal chegou e disse, aí pastor, que dia vai lançar o CD? Eu disse, não, o CD está lançado. Porque eu não gravei CD para me apresentar em show. Os CDs, eles foram gravados para poder ajudar na obra. Interessante que aí eu acabei sendo tremendamente abençoado, porque minha primeira esposa, mãe dos meus filhos, ela passou 2 anos fazendo tratamento de câncer, ela faleceu. Mas esses 2 anos, a venda desses CDs ajudaram a pagar as despesas. E muita gente foi evangelizada com esses CDs. No meio disso aí, eu não só vendi não, eu dei um monte de CD. Para poder falar de Jesus para as pessoas. Então a gente renuncia a algo que tem uma aparência de algo muito bom. Já pensou se Adão e Eva tivessem renunciado, desobedecer a Deus? Como seria? Será que tem alguma coisa que você hoje pode pensar, dizer assim, se eu tivesse renunciado tal situação, será que minha vida ia ser diferente hoje? E de repente ainda exista algo que precisa ser renunciado hoje. E você tem a oportunidade de renunciar. Porque o texto que nós lemos aqui diz o seguinte: se alguém perder a sua vida por amor do meu nome, não é perder a sua vida por qualquer coisa, mas por amor a Jesus. Renunciar de repente até uma proposta de emprego, que de repente aquele emprego ele vai te afastar do propósito do Senhor na sua vida. Mas tem pessoas que abrem a boca, mas o senhor não está entendendo, eu preciso trabalhar. Não, você precisa de Jesus. De repente alguém chega e faz uma proposta, o pessoal que está no louvor e diz, olha, eu percebo o talento de vocês e eu quero investir no talento de vocês, a gente vai viajar o Brasil, o mundo, vamos gravar aí um CD, vocês vão ficar famosos, vocês vão ganhar muito dinheiro. Mas aí ele chega e diz assim, não foi essa a direção que o Senhor nos deu. E nesse tempo inclusive, o Senhor está nos dizendo o seguinte: eu estou preparando cada um de vocês. Não é mais tempo de palcos, não é mais tempo de shows, não é mais tempo de chamar a atenção para si, porque essa igreja está sendo preparada pelo Senhor
para o tempo que virá. O Senhor está preparando a igreja para isso. Em algumas lives a gente ainda consegue perceber alguns músicos cristãos que ainda estão dizendo assim: meu Deus, eu estou ainda atordoado, porque antes eu conseguia uma agenda de muitos shows e tal, e agora eu não estou conseguindo nada, eu não sei nem como é que eu vou me manter. Eu pude ver alguns falando isso esses dias, mas eu também pude ver outros, muitos famosos, chegarem dizendo assim: esse tem sido o melhor tempo da minha vida. Eu não tenho mais aqueles cachês, eu não tenho mais aquela visibilidade. Eu agora chego, pego o meu violão, pego o meu teclado, e eu venho adorar o Senhor numa live de graça, mas o meu coração está experimentando uma alegria que eu não experimentava antes, quando eu estava no palco diante de milhões de pessoas. A renúncia está produzindo isso nos corações. Antes nós achávamos que precisávamos de muita coisa, e agora a gente está percebendo que não. Quando começaram a dizer: olha, as igrejas vão ficar fechadas, um monte de gente ficou desesperado. Como é que vai ser? E por que não dizer que muitos pastores ficaram desesperados porque acharam que iam passar fome, porque não iam receber o sustento. Mas onde está aquela mensagem que a gente carrega de dizer assim: confie no Senhor, creia e você vai ver a glória de Deus? Agora é a hora dessa mensagem ser difundida. Agora é a hora da mensagem se tornar mais do que uma mensagem, se tornar uma vida. Chegou o tempo, irmãos. O Senhor, Ele viu que a gente estava dizendo: olha, meu tempo está curto, rapaz, meu tempo está corrido. E o Senhor então chega e diz assim: eu vou providenciar tempo para vocês. O tempo foi providenciado, agora usa esse tempo para o Senhor. Vamos começar a falar de Jesus para os nossos vizinhos, que a gente não tinha tempo nem de dar um bom dia para eles. Vamos começar a falar de Jesus para os nossos familiares. Ontem eu fui visitar um senhor que disseram que estava com Covid, e nisso ele vem se arrastando aí, mal de saúde, há uns 25 dias. Disseram que ele estava com Covid, aí foram fazer o teste e não estava. Aí disseram: talvez seja dengue. Aí passou um tempo, foi fazer o teste, também não estava. E aí disseram: olha, toma um remédio aqui, toma esse remédio, fica em casa. E aí ele foi piorando. E a esposa dele, que foi do meu tempo de rock and roll, inclusive amanhã é o dia internacional do rock and roll. Não sei por que eu lembrei. E aí, resultado, não tenho mais o cabelo para... E aí, resultado, eu vi essa menina se destruindo ao longo do tempo. E ela chegou a ser usuária de crack. E ela ia para o pátio da feira lá em Juazeiro se prostituir só para ter o dinheiro de comprar o crack. Às vezes ela não pegava nem no dinheiro, o pessoal chegava e dizia: eu dou a droga em troca do sexo. E aí a gente estava a gente passou um tempo num endereço lá no centro de Juazeiro, e ela estava na frente lá, morando num prédio, e ela estava pensando em se matar. E ela estava ouvindo a mensagem, ouvindo o louvor, e aquilo foi tocando no coração dela. Passou um tempo, ela se converteu, ela é uma missionária hoje. E ontem a gente foi orar pelo esposo dela. À meia-noite ele foi para a UPA
ele estava com, esqueci o nome agora, pneumonia. Estava com pneumonia. E a gente passou o dia todo orando e falando com um e com o outro e tal, para ver se encontrava uma vaga para ele na UTI, porque já não tinha vaga em Petrolina, por causa dos casos de Covid, não tinha também mais em Remanso, em Juazeiro também não, e a gente ficou para um lado e para o outro, e orando e conversando com um, que pudesse resolver. E quando a gente estava vindo para cá, ela mandou a mensagem, disse: pastor, meu esposo encontrou uma vaga na UTI. E aí, por que a gente está falando dessas coisas? Porque a gente vê Deus se manifestando na vida de pessoas, mas em decorrência de inúmeras renúncias aconteceram. Se lá no início eu tivesse dito: não, eu vou gravar o disco, eu não quero mais ser discípulo de Jesus, eu quero voltar para essa vida do rock and roll. Se eu não tivesse renunciado, teve um tempo que eu fui chamado para falar de Jesus para uma moça. Eu descobri que a moça estava com AIDS, lá de Juazeiro, e ela foi infectada pelo namorado. E aí me chamaram para ir lá orar por ela, e ela disse assim: eu só vou entregar minha vida a Jesus se Ele me curar. E eu falei para ela que não era dessa forma. A gente não faz troca com Jesus. Ainda que Jesus não a curasse, tudo que Ele fez já foi suficiente. Jesus, Ele não nos deve absolutamente nada. E aí, foi passando o tempo, ela foi piorando, e um ano depois, me chamaram aqui no Dom Malan, que disseram assim: olha, ela mandou chamar o senhor. Eu não era pastor nesse tempo. Ela mandou chamar o senhor. Ela está morrendo. Eu cheguei lá no Dom Malan, eu entrei, ela estava coberta de mancha, ela estava só o esqueleto, e ela só chorava e dizendo que estava sentindo uma dor terrível. E aí eu peguei na mão dela, eu disse: eu não sei se você consegue me ouvir, se você estiver me ouvindo, aperta a minha mão. E ela apertou. Disse: eu quero que você se lembre de tudo que eu falei com você naquele dia. Você renuncia tudo por amor a Jesus? Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Se você quer, aperta a minha mão. E ela apertou com as últimas forças que tinha. 10 segundos depois que eu terminei de orar por ela, ela começou a berrar de dor, e começou a sair sangue pelo ouvido, pelo nariz, pelos olhos, pela boca, e ela berrava, e as enfermeiras entraram correndo, e elas mandaram eu sair: saia, 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 saia. E mais ou menos uns 5 minutos depois ela estava morta. Eu procurei saber quem era o namorado, eu conheci o namorado, e ele também entregou a vida a Jesus. Ele morreu 6 meses depois. E ele chegou a congregar com a gente um tempo, numa congregação que eu tomava conta lá em Juazeiro. E morreu. E esses são apenas poucos casos que eu estou contando aqui, e que eu fico muito feliz, porque se eu não tivesse renunciado lá atrás, eu não teria chegado. O Senhor ia providenciar outras pessoas para chegarem até essas pessoas. Mas que bom que o Senhor me deu a honra de poder estar no lugar aonde Ele queria que eu estivesse. E não foi só esse caso, outros casos aconteceram. Mas existem pessoas que, por falta de renunciar, de repente uma noite de sono, para poder fazer aquilo que o Senhor a chamou para fazer, por não renunciar, de repente não tem
o que se lembrar agora. Não tem situações para dizer assim: glória ao teu nome, Senhor, porque o Senhor fez um milagre. Em tal situação, o Senhor me levou naquele lugar, o Senhor fez um milagre. Tem pessoas que não têm o que contar, então elas vivem apenas do que ouvem de outras pessoas. Elas vão ficar apenas contemplando o que os pregadores estão testemunhando nas redes sociais. Elas vão ficar apenas vendo as pessoas que tomam a frente nos cultos, contando o que Deus tem feito. Elas vão ficar apenas assistindo, a vida inteira assistindo. E está na hora de você renunciar a essa posição de estar assistindo. Porque quem precisa assistir e está assistindo é o Senhor. Ele está assistindo cada um de nós. Ele está olhando para cada um de nós. E de repente Ele pode olhar para você como Ele olhou para Jó. E disse para o inimigo: olha aí meu servo Jó. Olha aí meu servo Jó. Olha aí meu servo Zezinha. Olha aí meu servo Álvaro. Será que você está renunciando a ponto de hoje o Senhor olhar para você e dar um sorriso? Tem pessoas que estão agora nos assistindo e que de repente precisam também tomar uma decisão de renunciar a alguma coisa. Tem pessoas que foram chamadas pelo Senhor para algo, mas continuam dizendo: espera aí, Senhor, um pouquinho. É como se Deus estivesse do outro lado da rua dizendo: vem. E a pessoa está do lado de cá dizendo assim: deixa eu resolver tal situação, deixa acontecer algo e eu vou. Eu não vou pedir para levantar a mão, para dizer quem é que está numa situação dessa. Mas se o Senhor te chamou, é porque é a hora. Talvez, de repente, não seja a hora de você ser de fato, mas talvez seja a hora, se o Senhor está lhe chamando, de começar um processo. O pessoal que estava com Josué no momento que as muralhas de Jericó caíram, eles precisaram enfrentar um processo. Primeiro era obedecer à voz do Senhor quando Ele disse: Josué, dispõe-te agora tu e todo esse povo e passa o Jordão. Naquele lugar onde eles precisavam atravessar do Jordão, era um trecho onde a margem ela ficava longe da outra, e era muito profundo, e havia uma correnteza enorme, mas eles se dispuseram a obedecer ao Senhor. Eles renunciaram à posição que eles estavam no deserto, e o pensamento que aquelas pessoas estavam, porque Moisés havia morrido, era: vamos cavar as nossas sepulturas e vamos morrer aqui. Mas aí o Senhor disse: não, não é a hora de morrer, é a hora de avançar. O que tem de gente aí que está morrendo de medo do vírus? A única coisa que a morte pode fazer conosco é apenas nos entregar ao Senhor. Então tem medo de quê? Tem medo de quê, querido? E aí o povo vai, atravessa o Jordão se abre por causa de uma promessa que o Senhor havia feito a Josué: do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. E do mesmo jeito que o Senhor foi com Josué, Ele vai ser comigo e com você também. Amém? E aí vem o processo. Não é só chegar lá: vamos derrubar esse negócio aqui. E eu vou dizer um negócio: estamos vivendo dias em que as pessoas são cada vez mais ansiosas. Eles querem ver Deus fazer aqui agora e vamos logo. Está demorando. Mas aí o Senhor chega para Josué e diz: olha, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão rodear a muralha durante 6 dias. Vocês vão rodear uma vez.
sem dar um pio. Ninguém fala nada. Imagina aí o tanto de chacota que esses caras ouviram. Nossa, esse povo aí que é o povo de Deus, que foram tirados lá do Egito, tá? Esse povo aí que está passando quietinho aí, rodeando, dando uma voltinha nas muralhas. Mas eles não davam um pio. E aí disse: olha, no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes e vão ficar caladinhos. Mas no momento que eu disser que é para gritar, que é para tocar o chofar, vocês vão fazer isso. Eles não precisaram mover uma palha para derrubar a muralha. Eles só precisaram renunciar à desobediência. Eles obedeceram e eles viram diante dos seus olhos a muralha vir ao chão.